Milionário ajuda babá que estava caída na garagem. E suas filhas resolvem contar a verdade. O som seco do impacto ainda parecia vibrar no ar quando ele percebeu que algo estava fora do lugar. A garagem, normalmente silenciosa naquele horário da noite, tinha um cheiro forte de concreto frio misturado ao óleo do carro recém-desligado. A luz branca refletia no chão polido quando seus olhos encontraram o corpo caído próximo à escada de serviço. A babá estava ali, imóvel por alguns segundos que pareceram longos demais. O coração dele acelerou de um jeito que não combinava com o homem racional e controlado que costumava ser. Nada daquilo fazia parte da rotina perfeitamente organizada que ele construiu para manter a casa funcionando desde que ficou viúvo. Minutos antes, no andar de cima, o quarto infantil estava mergulhado em uma penumbra tranquila. O abajur iluminava suavemente os desenhos colados na parede, e o menino de 5 anos estava deitado, com os olhos atentos, enquanto ouvia a história de ninar. A babá falava baixo, com uma voz calma, descrevendo um barquinho descendo um rio tranquilo, algo simples, quase antigo, como aquelas histórias que atravessam gerações. O menino segurava a mão dela, sentindo-se seguro, perguntando se ela estaria ali no dia seguinte. Ela sorriu, tentou responder, mas uma tontura inesperada fez-se levantar rapidamente. O corredor pareceu longo demais, e a garagem foi o último lugar antes do chão frio. Agora, diante daquela cena, o milionário se abaixa, chama por ela, tenta ajudá-la a sentar. Ele não está preparado para lidar com aquilo. Sempre soube resolver problemas com contratos, reuniões e decisões difíceis, mas não com pessoas caídas no chão da própria casa. Enquanto tenta manter a calma, um pensamento incômodo surge. Aquela mulher não é apenas alguém que cuida do menino. A presença dela já vinha mudando a casa muito antes daquela noite, mesmo que ele tivesse fingido não perceber. Essa história começa assim, com um choque silencioso que levanta perguntas antes mesmo de oferecer respostas. E se você gosta de histórias que mexem com emoções reais, daquelas que parecem simples no começo, mas escondem verdades profundas, aproveite esse momento para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Esse gesto simples ajuda a história a chegar a mais pessoas que, assim como você, valorizam narrativas cheias de sentimentos e reviravoltas. Nos dias que se seguem, a rotina da mansão muda de forma quase imperceptível. O milionário passa a chegar mais cedo em casa, algo que não fazia havia anos. O cheiro de café fresco invade a cozinha pela manhã, e o som da televisão ligada em programas populares da tarde quebra o silêncio que antes dominava o ambiente. Ele observa mais, fala menos. Sua personalidade disciplinada entra em conflito com uma preocupação constante que ele tenta esconder até de si mesmo. O menino percebe essa mudança e passa a procurá-lo com mais frequência, sentando ao seu lado no sofá, fazendo perguntas simples que carregam uma necessidade profunda de atenção. As filhas, mais velhas, observam tudo à distância. Elas percebem os olhares trocados, as conversas interrompidas quando entram no cômodo, e o cuidado excessivo do pai com a babá após o ocorrido. Algo não se encaixa. Pequenos detalhes começam a chamar atenção, como cartas guardadas em uma bolsa antiga, fotos que não pertencem àquela família e silêncios longos demais durante o jantar. A casa, antes previsível, passa a ser um espaço de tensão contida. Enquanto isso, o milionário enfrenta seus próprios conflitos. Ele sempre foi conhecido por ser forte, decidido e emocionalmente fechado. Agora, começa a sentir medo. Medo de se apegar, medo de errar, medo de bagunçar o pouco equilíbrio emocional que conseguiu construir após anos de ausência emocional dentro da própria família. Seu objetivo principal é proteger o menino e manter a estabilidade da casa, mas logo percebe que isso não será simples. O trabalho exige sua presença constante, surgem obstáculos financeiros inesperados e decisões difíceis precisam ser tomadas, cada uma com um custo pessoal claro. Ao longo dos meses, pequenos acontecimentos vão se acumulando. Um passeio cancelado por causa de uma reunião urgente. Uma conversa ouvida pela metade atrás da porta. Uma discussão baixa na cozinha enquanto o feijão ferve no fogão. Cada detalhe prepara o terreno para revelações maiores, sem pressa, sem atalhos. As coincidências que aproximam os personagens têm justificativas reais, horários que se cruzam, necessidades que surgem, escolhas que não podem mais ser adiadas. A cultura brasileira está presente em cada canto dessa história. Almoços de domingo com comida farta, festas tradicionais do bairro, músicas antigas tocando no rádio e conversas na calçada ao fim da tarde influenciam as decisões dos personagens. Esses momentos simples aproximam,
mas também expõe verdades que estavam sendo empurradas para debaixo do tapete. O ambiente da casa muda junto com as emoções. A garagem é reformada, os quartos ganham novas cores, e o jardim passa a ser usado com mais frequência. Cada mudança física reflete transformações internas. O sucesso do protagonista não acontece de uma vez. Ele aprende aos poucos, erra, volta atrás, sacrifica parte de sua vida profissional para estar mais presente. Cada pequena vitória vem acompanhada de um preço emocional. As filhas, movidas por motivações diferentes, decidem que não podem mais guardar certos segredos. A vontade de proteger o pai se mistura com a necessidade de aliviar a própria consciência. A verdade que elas carregam começa a pesar, e sinais dessa revelação aparecem em atitudes, perguntas diretas e silêncios cheios de significado. Essa introdução não entrega tudo, porque a força dessa história está no caminho, não apenas no destino. O que começa com uma queda na garagem se transforma em uma jornada de reconstrução familiar, segredos revelados no tempo certo e vínculos criados com esforço, dor e afeto. Se você já sentiu que algumas histórias parecem falar direto com o coração, continue acompanhando, curta, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal. O que vem a seguir vai tocar em verdades que muitas famílias conhecem, mas poucas têm coragem de encarar. A noite tinha acabado de cair quando Eduardo Moreira estacionou o carro na garagem ampla da mansão, em um bairro nobre de São Paulo cercado por árvores antigas e ruas silenciosas. O motor ainda quente estalava baixinho quando ele desligou a ignição. O cheiro de concreto frio misturado ao óleo do carro era o mesmo de sempre, familiar, quase reconfortante. Aquele espaço sempre foi apenas um lugar de passagem, nunca um cenário de acontecimentos. Até aquele momento. Ao descer do carro, com o paletó pendurado no antebraço e a mente ainda presa aos números e decisões do dia, Eduardo percebeu algo estranho perto da escada de serviço. Um corpo no chão. Por um segundo, o cérebro se recusou a aceitar o que os olhos viam. O coração bateu mais forte quando ele reconheceu os cabelos presos de qualquer jeito, o uniforme simples, o braço estendido de forma desajeitada. Era Helena. A babá do seu filho estava caída no chão da garagem, respirando com dificuldade, os olhos semicerrados. Eduardo largou o paletó no capô do carro e correu até ela, ajoelhando-se sem se importar com o chão gelado manchando-a. Calça social. Chamou o nome dela em tom firme, tentando manter o controle que sempre teve em reuniões difíceis e negociações milionárias, mas que agora escapava pelos dedos. Helena abriu os olhos devagar, confusa, como se tivesse sido arrancada de um lugar distante. Tentou falar, mas a voz saiu fraca. Eduardo apoiou uma das mãos nas costas dela, ajudando-a a se sentar com cuidado. O contato o surpreendeu. Não era apenas preocupação. Havia algo mais profundo, um desconforto que ele não sabia nomear. Minutos antes, no andar de cima, o clima era completamente diferente. O quarto de José estava iluminado apenas pelo abajur de luz amarelada. Os desenhos feitos com lápis de cor estavam colados na parede tortos, alguns já desbotados pelo tempo. Helena estava deitada na cama, ao lado do menino de 5 anos, contando uma história de ninar com voz suave. Falava de um barquinho que descia um rio calmo, passando por árvores e peixinhos coloridos, uma história simples, dessas que não estão em livros caros, mas na memória de quem cresceu ouvindo histórias antes de dormir. José ouvia atento, segurando o lençol com força. Em determinado momento, perguntou se ela estaria ali no dia seguinte. Helena sorriu, passou a mão nos cabelos dele, mas antes de responder sentiu a tontura forte, o quarto girando lentamente. Levantou-se com cuidado para não assustá-lo, dizendo que precisava pegar um copo de água. O resto foi rápido demais. O corredor pareceu longo, as pernas fracas, e a garagem surgiu como o último espaço antes da queda. Agora, sentada no chão frio, Helena tentava se recompor enquanto Eduardo chamava um funcionário da casa, pedindo ajuda. Aquele homem, conhecido por sua postura firme e distante, estava visivelmente abalado. Desde que ficou viúvo, sua vida se transformou em uma rotina rígida, quase mecânica. Trabalho, reuniões, viagens curtas, decisões rápidas. Emoções eram deixadas de lado. Até aquela noite. Quando Helena foi levada para dentro da casa, deitada no sofá da sala principal, o ambiente parecia outro. O silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac discreto do relógio na parede e pelo som distante da televisão ligada em algum programa noturno. Eduardo observava tudo de longe, mas sem conseguir se afastar.
Sentia um aperto no peito que não vinha apenas da preocupação imediata. As filhas, Marina e Laura, apareceram na escada alguns minutos depois. Marina, a mais velha, tinha um olhar atento e desconfiado. Laura, mais sensível, demonstrava preocupação evidente. As duas perceberam rapidamente que algo sério havia acontecido. O pai não costumava demonstrar emoção. Naquela noite, ele mal conseguia esconder. José apareceu logo depois, ainda com pijama, arrastando o cobertor pelo corredor. Ao ver Helena deitada, correu até ela, segurando sua mão com força. Eduardo observou a cena em silêncio. Algo dentro dele se mexeu de forma desconfortável. Aquela ligação entre o menino e a babá era mais profunda do que ele havia permitido enxergar. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, mas constantes. Eduardo passou a chegar mais cedo em casa, cancelando reuniões importantes sem dar explicações detalhadas. O cheiro de café fresco passou a ser mais frequente pela manhã, e o som de passos pela casa durante a tarde deixou de ser raro. A rotina rígida começava a se flexibilizar, mesmo que ele não admitisse. Helena permaneceu na casa, por recomendação médica e também por decisão de Eduardo. Essa escolha causou comentários entre os funcionários, cochichos na cozinha enquanto o feijão fervia no fogão, olhares trocados que carregavam curiosidade e julgamento. Eduardo percebia, mas ignorava. Pela primeira vez em muito tempo, a opinião alheia não parecia prioridade. O milionário era conhecido por 3 características marcantes: disciplina extrema, controle emocional e um senso de responsabilidade quase exagerado. Essas qualidades o levaram ao topo do mundo empresarial, mas também o afastaram das pessoas. Seu conflito interno se intensificava. Ele queria proteger José, manter a casa estável e continuar sendo o homem forte que todos esperavam. Ao mesmo tempo, sentia que estava falhando em algo essencial. As filhas observavam tudo. Marina começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O cuidado excessivo do pai com Helena. As conversas interrompidas quando ela entrava na sala. Objetos guardados com zelo, como uma bolsa antiga que Helena nunca largava. Laura, por sua vez, sentia-se dividida entre a lealdade ao pai e uma empatia crescente pela babá. A casa também mudava. A garagem passou por uma pequena reforma. O espaço frio e impessoal ganhou iluminação mais quente. O quarto de José recebeu novos móveis, mais coloridos. O jardim, antes quase abandonado, voltou a ser usado. Eduardo passou a caminhar por ali no fim da tarde, ouvindo o som distante dos carros na avenida e sentindo o cheiro de terra molhada após a rega. Apesar dessas mudanças, os obstáculos não demoraram a surgir. A empresa de Eduardo enfrentava um período delicado. Decisões difíceis precisavam ser tomadas, contratos renegociados, e sua ausência constante começava a ser notada pelos sócios. Cada escolha em casa tinha um reflexo direto no trabalho. Cada passo em direção à família custava caro profissionalmente. Em uma noite comum, durante o jantar, o silêncio se tornou pesado. Marina e Laura trocaram olhares rápidos. Algo estava prestes a mudar. Eduardo percebeu, mas fingiu não ver. Ele ainda não estava pronto para enfrentar certas verdades. Não sabia que aquelas filhas guardavam um segredo antigo, algo que mudaria completamente a forma como ele enxergava Helena, José e até a si mesmo. Enquanto isso, Helena se recuperava aos poucos, mas carregava nos olhos um peso que não vinha apenas do corpo fraco. Eduardo percebia. E, mesmo tentando se manter distante, começava a entender que aquela queda na garagem não tinha sido apenas um acidente. Tinha sido o início de uma transformação silenciosa, profunda e irreversível dentro daquela família. A manhã entrou pela casa com uma luz suave, filtrada pelas cortinas claras da sala principal. Eduardo já estava acordado havia algum tempo, sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café esfriando entre as mãos. O cheiro amargo do café forte se misturava ao pão francês recém-saído do forno que a cozinheira colocava sobre a bancada. Aquele ritual simples era novo para ele. Antes, esse horário era sempre passado no trânsito ou em ligações apressadas. Agora, estava ali, presente, mesmo sem saber exatamente o que fazer com essa presença. Helena ainda descansava no quarto de hóspedes, orientada a evitar esforços. Eduardo havia insistido para que ficasse ali, apesar das tentativas discretas dela de minimizar o ocorrido. Ele não gostava da ideia de fragilidade dentro da própria casa, mas também não conseguia ignorar o fato de que aquela mulher havia desmaiado sob seu teto.
Havia responsabilidade nisso. Uma responsabilidade que ele sentia pesar mais do que qualquer contrato. José apareceu na cozinha arrastando chinelos, com os cabelos bagunçados e o rosto ainda marcado pelo travesseiro. Aproximou-se de Eduardo sem dizer nada e subiu na cadeira ao lado dele. Ficou observando o pai por alguns segundos, como se tentasse decifrar algo. Eduardo percebeu o olhar e passou a mão pela cabeça do menino de forma automática. O gesto saiu antes do pensamento. José sorriu de leve e começou a comer em silêncio. Aquela simplicidade incomodava Eduardo mais do que reuniões tensas. Ele não sabia lidar com o que não podia controlar. Marina e Laura desceram pouco depois. Marina trazia o celular na mão, mas os olhos atentos ao ambiente. Laura sentou-se à mesa com cuidado, olhando de relance para o corredor que levava aos quartos. As duas sabiam que Helena estava ali. As duas sentiam que algo havia mudado. O café da manhã seguiu com poucas palavras. O tilintar de talheres preenchia os espaços vazios da conversa. Eduardo quebrou o silêncio apenas para avisar que não iria ao escritório naquele dia. Marina ergueu o olhar rapidamente, surpresa. Laura segurou a xícara com mais força. Aquilo não era comum. Não era nada comum. Ao longo da manhã, a casa se manteve em um ritmo diferente. Funcionários falavam mais baixo. Portas eram fechadas com cuidado. Eduardo circulava pelos corredores, observando detalhes que antes ignorava. Um quadro torto na parede. Um tapete gasto perto da escada. Pequenos sinais de um lar que ele financiava, mas não vivia. Helena apareceu na sala perto do meio-dia, andando devagar. O rosto ainda pálido, mas determinado. Eduardo se levantou imediatamente, pedindo que ela se sentasse. Ela agradeceu, visivelmente constrangida. Não gostava de chamar atenção, muito menos de parecer fraca. Eduardo percebeu isso. Percebeu também o quanto aquela postura lembrava alguém que ele havia conhecido anos atrás. Durante o almoço, Helena tentou manter uma postura profissional, perguntando sobre a rotina de José, mesmo não estando oficialmente em trabalho. O menino se animou ao vê-la sentada à mesa. Contou detalhes da escola, do desenho que havia feito, da história do barquinho que ela não tinha terminado na noite anterior. Eduardo ouviu tudo em silêncio. Cada palavra parecia ocupar um espaço novo dentro dele. Após o almoço, Eduardo recebeu uma ligação do escritório. Um problema sério exigia sua atenção. Ele ouviu, fez perguntas objetivas, encerrou a ligação e ficou alguns segundos parado, olhando para a tela apagada do celular. Aquela decisão, de não ir, teria consequências. Ele sabia disso. Mesmo assim, guardou o aparelho no bolso e voltou para a sala. A tarde avançou com um clima estranho de normalidade forçada. Helena descansava, José brincava no tapete da sala, as filhas se dividiam entre o quarto e a área externa. Marina observava o pai com atenção. Havia algo que ela não conseguia ignorar. A forma como Eduardo olhava para Helena não era apenas preocupação. Era algo mais profundo, algo que vinha sendo construído sem que ele percebesse. No fim da tarde, Eduardo decidiu caminhar pelo jardim. O cheiro da grama cortada ainda estava no ar. O som distante da cidade chegava abafado pelo muro alto. Helena se aproximou aos poucos, apoiando-se na mureta. Não houve conversa imediata. Apenas silêncio. Um silêncio denso, carregado de coisas não ditas. Eduardo perguntou se ela estava melhor. Helena respondeu que sim, mas evitou prolongar o assunto. Ele percebeu. Sempre percebeu quando alguém desviava de algo importante. Aquilo o incomodou. A sensação de que havia partes daquela história que ele não conhecia começou a se intensificar. Nos dias seguintes, Eduardo manteve a mesma postura. Chegava cedo, saía pouco, observava muito. A empresa começava a cobrar sua presença de forma mais direta. Sócios questionavam decisões, números não fechavam como antes. Cada ligação era um lembrete de que ele estava escolhendo algo diferente. E toda escolha tem um preço. Marina começou a se aproximar mais de Helena. Conversas rápidas na cozinha, perguntas aparentemente inocentes. Helena respondia com cuidado, sempre mantendo uma linha clara entre a vida pessoal e o trabalho. Laura, por outro lado, se aproximava emocionalmente. Levava chá, perguntava se precisava de algo, sentava perto. Helena aceitava, mas mantinha uma distância respeitosa. Uma tarde,
Marina encontrou uma fotografia antiga dentro da bolsa de Helena, por acaso, enquanto procurava um remédio. A imagem era simples, mas suficiente para despertar questionamentos. Marina guardou aquela informação para si. Não disse nada naquele momento. Mas algo havia sido plantado. Eduardo começou a notar o cansaço nas próprias atitudes. Dormia menos. Pensava mais. À noite, ficava sentado no escritório olhando para papéis que não lia. O som distante da televisão chegava da sala. Em alguns momentos, ouvia a voz de Helena contando histórias para José e sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. Certa noite, após colocar José para dormir, Helena ficou sentada à beira da cama por alguns minutos a mais do que o necessário. O menino segurou a mão dela e pediu que não fosse embora. Ela sorriu, mas seus olhos ficaram marejados. Eduardo observava da porta, sem ser visto. Aquela cena o atingiu de forma inesperada. Ele se afastou em silêncio, sentindo algo se romper por dentro. No dia seguinte, uma reunião importante foi cancelada por decisão dele. Um contrato ficou em suspenso. Um imóvel começou a ser avaliado para venda. Medidas que, para qualquer outro, seriam apenas números, para Eduardo eram renúncias reais. Sacrifícios que ele fazia sem anunciar, sem se justificar. A casa passou a receber visitas de familiares. Comentários surgiram. Perguntas veladas. Olhares curiosos direcionados a Helena. Eduardo manteve-se firme. Não dava explicações. Não precisava. Pelo menos era o que dizia a si mesmo. As filhas sentiam a tensão crescer. Laura demonstrava preocupação com o pai. Marina sentia que o tempo estava se esgotando. Algo precisava ser dito. Algo que vinha sendo guardado por tempo demais. Helena, mesmo recuperada fisicamente, carregava um peso constante. Evitava certos ambientes, desviava de algumas conversas, mantinha objetos sempre próximos. Eduardo percebia tudo. A cada dia, ficava mais claro que aquela queda na garagem tinha aberto uma porta que não poderia mais ser fechada. O ambiente da casa já não era o mesmo. Havia mais vozes, mais passos, mais sentimentos circulando. Eduardo, o homem que sempre controlou tudo, começava a entender que algumas coisas não se controlam. Apenas se enfrentam. Os dias seguintes se arrastaram com uma sensação constante de expectativa silenciosa. Eduardo acordava antes do sol, mesmo sem despertador, e permanecia alguns minutos deitado, observando o teto do quarto amplo que sempre lhe parecerá confortável demais e vazio demais ao mesmo tempo. O silêncio ali dentro já não era o mesmo. Agora tinha peso. Um peso que ele carregava para fora da cama e espalhava pela casa sem perceber. Na cozinha, o cheiro de café forte se misturava ao de bolo simples que a cozinheira havia preparado naquela manhã. Era quarta-feira, dia comum, mas Eduardo decidiu se sentar à mesa com os filhos novamente. José chegou primeiro, ainda sonolento, mas com o olhar atento, como se procurasse confirmação de algo. Sentou-se ao lado do pai sem pedir ajuda. Eduardo observou aquele gesto com atenção. Pequenas mudanças diziam mais do que longas conversas. Marina e Laura desceram logo depois. Marina parecia mais quieta do que o normal, o olhar atento, analisando cada detalhe. Laura cumprimentou o pai com um beijo rápido no rosto e se sentou, mexendo distraidamente na colher. O clima era calmo por fora, mas havia algo vibrando no ar, uma sensação de que todos estavam esperando o mesmo momento, ainda que ninguém soubesse exatamente qual. Helena não apareceu para o café. Eduardo notou a ausência imediatamente, mesmo tentando fingir que não. Quando perguntou por ela, a resposta veio simples: estava descansando mais um pouco. Ele assentiu, mas o pensamento ficou ali, preso. Depois do café, Eduardo decidiu levar José à escola. Era algo que raramente fazia. O menino entrou no carro com um sorriso contido, olhando o pai com curiosidade. Durante o trajeto, Eduardo tentou puxar conversa, perguntou sobre as aulas, sobre os amigos. José respondeu com frases curtas, mas em determinado momento perguntou se Helena estava melhor. A pergunta veio direta, sem rodeios. Eduardo respondeu que sim. Sentiu a própria voz falhar levemente, algo quase imperceptível, mas suficiente para incomodá-lo. Ao deixar o menino na escola, Eduardo permaneceu alguns minutos dentro do carro, observando o movimento de pais e mães apressados, crianças correndo com mochilas coloridas.
Aquele cenário simples parecia distante da vida que ele levava até pouco tempo atrás. Agora, tudo parecia exigir uma presença que ele não sabia se conseguiria sustentar. No caminho de volta, recebeu novas ligações do escritório. Ignorou a maioria. Atendeu apenas uma, ouviu cobranças disfarçadas de preocupação, respondeu de forma objetiva e encerrou. O preço da ausência começava a se mostrar com mais clareza. Ainda assim, ele seguiu para casa. Helena estava sentada na varanda quando ele chegou. O sol da manhã iluminava o rosto dela de forma suave. Ela segurava uma xícara de chá, as mãos levemente trêmulas, não de fraqueza física, mas de algo mais profundo. Eduardo parou por um instante antes de se aproximar. Não sabia exatamente o que dizer. Não sabia se deveria dizer algo. Sentou-se a uma certa distância, respeitando o espaço dela. Perguntou se estava se sentindo melhor. Helena respondeu que sim, agradeceu novamente por tudo, mas havia algo no tom de voz que indicava que aquela conversa não era apenas sobre saúde. Eduardo percebeu. Sempre percebeu quando as palavras não acompanhavam os pensamentos. Ela comentou sobre José, sobre como ele estava sensível nos últimos dias, sobre perguntas que fazia antes de dormir. Eduardo ouviu com atenção. Aquilo tocava diretamente em um ponto frágil dentro dele. Ele se sentia responsável por aquele menino, mas ao mesmo tempo tinha medo de falhar. Um medo antigo, que vinha de muito antes daquela casa. Marina observava a cena de longe, pela janela da sala. Seus olhos iam do pai para Helena e voltavam, atentos, calculando. Havia algo ali que confirmava suas suspeitas. Algo que não se explicava apenas por gratidão ou preocupação passageira. Ao longo da tarde, a casa recebeu a visita de uma tia distante, alguém que raramente aparecia sem avisar. Trouxe comentários sutis, perguntas disfarçadas, observações sobre a presença constante de Helena. Eduardo respondeu com educação, mas sem abrir espaço para intimidades. Sentia-se invadido, mesmo dentro da própria casa. Helena, por sua vez, manteve-se discreta, quase invisível, evitando áreas comuns enquanto a visita permanecia. Depois que a casa voltou ao silêncio, Laura procurou Helena na cozinha. Levou um copo de suco, sentou-se à mesa e começou a falar sobre coisas banais. Aos poucos, a conversa ganhou um tom mais pessoal. Laura perguntou sobre a família de Helena, sobre de onde ela vinha, sobre planos. Helena respondeu com cuidado, escolhendo palavras, mantendo uma linha clara que não permitia aprofundamento excessivo. Laura percebeu, mas não insistiu. Ainda assim, saiu dali com a sensação de que havia muito sendo omitido. Eduardo passou parte da tarde no escritório da casa, revisando documentos, mas a concentração falhava. O som da voz de Helena, mesmo distante, chegava até ele. A forma como ela falava com José, a paciência, o carinho. Tudo aquilo despertava memórias que ele havia guardado com zelo, como quem fecha uma porta e finge que o cômodo não existe mais. No fim da tarde, decidiu sair para caminhar pelo bairro. As ruas arborizadas, o movimento calmo, os vizinhos sentados em cadeiras na calçada conversando sobre assuntos simples. Aquela cena comum trazia um conforto estranho. Eduardo percebeu o quanto havia se afastado desse tipo de vida. O dinheiro havia construído muros altos, mas também o isolado. Ao voltar para casa, encontrou Marina sentada na sala, folheando um álbum antigo. Não era da família. Eduardo reconheceu imediatamente. Perguntou de onde aquilo havia saído. Marina respondeu que encontrou por acaso, sem levantar o olhar. O clima ficou pesado. Eduardo não gostava de surpresas, muito menos de coisas fora de lugar. Guardou o álbum sem dizer nada, mas a inquietação se instalou. Durante o jantar, o silêncio voltou a dominar a mesa. José estava mais quieto. Marina observava o pai. Laura observava Helena, que havia se juntado à mesa a convite de Eduardo. O gesto não passou despercebido. Para alguém que sempre manteve limites rígidos entre funcionários e família, aquilo representava uma quebra importante. Após o jantar, Eduardo se ofereceu para colocar José na cama. Helena acompanhou até a porta do quarto. O menino pediu que ela ficasse mais um pouco. Eduardo permitiu. Sentou-se na poltrona enquanto Helena contava mais um trecho da história do barquinho. A voz dela preenchia o ambiente com uma calma que ele não sentia havia anos. Enquanto ouvia, Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. Pensou em tudo o que havia perdido por escolha própria.
Pensou nas filhas crescendo à distância, na esposa ausente, na casa grande demais para poucas pessoas. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir. Mais tarde, sozinho no escritório, abriu uma gaveta antiga. Dentro, documentos, fotos, lembranças que ele evitava revisitar. O passado parecia mais próximo do que nunca. Tudo o que vinha acontecendo nos últimos dias se conectava de forma silenciosa, como peças de um quebra-cabeça que começava a se revelar sem pressa. Helena, em seu quarto, sentava-se na cama com um envelope nas mãos. Não o abriu. Apenas o segurou por alguns minutos, respirando fundo. Sabia que o tempo estava passando. Sabia que certas verdades não permanecem escondidas para sempre, por mais que se tente. Marina, em seu quarto, organizava pensamentos que vinha evitando. A fotografia encontrada, o álbum, os olhares trocados, tudo fazia sentido de uma forma que a assustava. Laura, por outro lado, tentava se convencer de que talvez estivesse imaginando coisas demais, mas o coração dizia o contrário. A casa, naquela noite, parecia respirar diferente. Como se as paredes, os corredores e os quartos estivessem carregados de expectativas silenciosas. Eduardo deitou-se tarde, o olhar fixo no escuro, consciente de que algo dentro daquela casa estava se reorganizando sem pedir permissão. Algo que ele não controlava. Algo que exigiria dele mais do que dinheiro, mais do que autoridade. Exigiria presença, coragem e escolhas que não poderiam ser desfeitas. A sexta-feira amanheceu abafada, com nuvens baixas cobrindo o céu de São Paulo e deixando o ar pesado dentro da casa. Eduardo acordou com a sensação de que havia dormido pouco, embora o relógio marcasse um horário razoável. Levantou-se devagar, passou pelo banheiro sem acender a luz e ficou alguns segundos apoiado na pia, observando o próprio reflexo difuso no espelho. Havia algo diferente em seu olhar. Um cansaço que não vinha do trabalho, mas de pensamentos acumulados que não encontravam descanso. Na cozinha, o movimento já começava. O cheiro de café fresco se espalhava, misturado ao de frutas cortadas. Eduardo sentou-se à mesa sem abrir o celular, algo raro. José apareceu logo depois, mais animado do que nos últimos dias. Sentou-se perto do pai e começou a falar sobre uma atividade da escola, descrevendo tudo com entusiasmo. Eduardo ouviu com atenção real, fazendo perguntas, reagindo. Percebeu o quanto aquele simples gesto mudava o humor do menino. Marina e Laura chegaram alguns minutos depois. Marina estava mais observadora do que nunca. Laura parecia tentar manter a leveza, mas havia tensão em seus gestos. Helena não apareceu para o café, o que Eduardo notou de imediato. Perguntou por ela, recebeu uma resposta breve, estava resolvendo algo no quarto. Ele assentiu, mas sentiu uma pontada de inquietação. Depois de deixar José na escola novamente, Eduardo decidiu passar no escritório por algumas horas. Era impossível adiar tudo indefinidamente. O trânsito estava pesado, o céu ameaçando chuva. Dentro do carro, ele tentou se concentrar em assuntos práticos, mas a imagem de Helena na varanda, as conversas interrompidas e os olhares atentos das filhas insistiam em ocupar espaço. No escritório, a recepção foi cordial, mas fria. Comentários velados, olhares rápidos. Eduardo percebeu que sua ausência recente não havia passado despercebida. Reuniões se sucederam, números foram apresentados, decisões urgentes exigiam posicionamento. Ele respondeu com objetividade, mas sem o entusiasmo de antes. Em determinado momento, um dos sócios questionou diretamente sua disponibilidade. Eduardo respondeu de forma firme, deixando claro que ajustes estavam sendo feitos. Aquela postura teve custo imediato. Uma proposta importante ficou em suspenso. Ao sair do prédio, a chuva começou a cair fina, quase constante. Eduardo entrou no carro sentindo um peso no peito. Estava escolhendo um caminho diferente, e isso começava a cobrar seu preço. Mesmo assim, seguiu direto para casa. Helena estava na sala quando ele chegou. Sentada no sofá, com alguns papéis sobre a mesa de centro, parecia concentrada. Levantou-se ao vê-lo, um pouco nervosa, recolhendo os documentos rapidamente. Eduardo percebeu, mas não comentou. Perguntou se estava tudo bem. Helena respondeu que sim, com um sorriso contido. A conversa não avançou. Durante a tarde, a casa recebeu um movimento incomum. Um corretor apareceu para avaliar um imóvel que Eduardo pretendia colocar à venda. A presença dele trouxe um clima estranho,
quase comercial demais para um ambiente que vinha se tornando mais emocional. Marina observava tudo com atenção. Laura evitava ficar na mesma sala. Helena permaneceu recolhida, mantendo distância. Eduardo acompanhou a visita, explicou detalhes, ouviu avaliações. Aquela casa não era principal, mas tinha valor sentimental. A decisão de vendê-la não era apenas financeira. Representava abrir mão de algo antigo para sustentar escolhas recentes. Ele sentiu isso com clareza. No fim da tarde, José voltou da escola mais quieto do que o normal. Sentou-se no tapete da sala e começou a montar um quebra-cabeça em silêncio. Helena se aproximou, sentou-se ao lado dele, ajudando com as peças. Eduardo observava de longe. A sintonia entre os dois era natural, sem esforço. Aquilo despertava nele sentimentos contraditórios. Gratidão e desconforto caminhavam juntos. Marina chamou Eduardo para conversar no escritório. Ele entrou, fechou a porta, sentou-se diante dela. Marina respirou fundo antes de falar. Disse que percebia mudanças, que estava preocupada com o clima da casa, que sentia que algo estava sendo escondido. Eduardo ouviu em silêncio, mantendo a postura firme. Respondeu que tudo estava sob controle, que ela não precisava se preocupar. Marina não insistiu, mas o olhar dela deixava claro que não estava convencida. Mais tarde, Laura procurou o pai na cozinha. Perguntou se ele estava bem, se estava se sentindo sobrecarregado. Eduardo respondeu que estava apenas reorganizando prioridades. Laura sentiu, mas parecia querer dizer algo mais. Acabou se calando. A noite chegou com um clima denso. O jantar foi simples, quase silencioso. Helena sentou-se à mesa novamente, por convite de Eduardo, algo que começava a se tornar frequente. Marina observou o gesto com atenção. José parecia mais tranquilo com todos reunidos. Eduardo sentia um misto de satisfação e apreensão. Depois do jantar, Helena ajudou José a se preparar para dormir. Eduardo acompanhou até o corredor, mas não entrou no quarto. Ficou parado, ouvindo a voz dela contando a história que vinha sendo retomada aos poucos. O barquinho seguia seu caminho, enfrentando correntezas leves, aprendendo a desviar de pedras. Eduardo percebeu o simbolismo, mesmo sem querer. No escritório, mais tarde, Eduardo abriu novamente a gaveta de documentos antigos. Desta vez, retirou algumas fotos e as espalhou sobre a mesa. Olhou uma por uma, respirando fundo. O passado parecia se infiltrar no presente de forma inevitável. Ele fechou os olhos por alguns segundos, permitindo-se sentir a vulnerabilidade que sempre evitou. Helena, em seu quarto, organizava suas coisas com mais cuidado do que o habitual. Separava objetos, dobrava roupas, guardava papéis em envelopes. Cada gesto carregava uma intenção silenciosa. Ela parou por um instante, sentou-se na cama e levou a mão ao rosto, respirando fundo. O peso que carregava não era recente. Apenas estava mais difícil de sustentar. Marina, em seu quarto, revisava mentalmente tudo o que havia observado nos últimos dias. As atitudes do pai, a presença constante de Helena, os objetos encontrados, as conversas interrompidas. Tudo apontava para algo maior. Ela sentia a responsabilidade crescer. Não queria machucar ninguém, mas também não conseguia ignorar o que sabia. Laura, por outro lado, tentava manter a casa funcionando emocionalmente. Ajudava José, conversava com Helena, tentava aliviar a tensão. Mas também sentia que o tempo estava passando rápido demais, como se algo estivesse prestes a mudar de forma irreversível. A madrugada avançou com a chuva batendo nas janelas e o som distante da cidade. Eduardo deitou-se tarde, os pensamentos girando. Sabia que estava atravessando um período de transição, mesmo sem compreender totalmente para onde aquilo levaria. A casa parecia cheia de presenças invisíveis, de histórias cruzadas, de verdades que se aproximavam sem pressa. Nada parecia fora do lugar para quem olhasse de fora. Mas, por dentro, cada personagem sentia que o equilíbrio era frágil. Bastava um movimento em falso para que tudo se reorganizasse de forma definitiva. O sábado começou com um silêncio estranho, diferente daquele silêncio pesado dos dias anteriores. Era um silêncio de expectativa, quase atento. Eduardo acordou cedo, antes mesmo dos primeiros ruídos da casa. Abriu a janela do quarto e deixou o ar fresco da manhã entrar, trazendo o cheiro úmido da terra molhada da noite anterior. O céu ainda estava encoberto, mas
O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Claridade já se espalhava lentamente. Ele se vestiu sem pressa e desceu para a cozinha. Encontrou a mesa posta de forma simples, frutas cortadas, pão, café passado na hora. Sentou-se e ficou alguns segundos olhando para tudo aquilo, como se estivesse tentando reconhecer a própria casa. Por muito tempo, aquele espaço foi apenas funcional. Agora, carregava emoções que ele ainda não sabia organizar. José apareceu logo depois, mais falante do que nos últimos dias. Contou que teria um trabalho da escola para apresentar na semana seguinte, algo simples, mas que exigia atenção. Eduardo ouviu com interesse real, fez perguntas, prometeu ajudar. O menino sorriu satisfeito. Aquela promessa, embora pequena, significava muito. Marina e Laura demoraram um pouco mais para descer. Marina estava pensativa, o rosto sério. Laura parecia cansada, mas esforçava-se para manter um clima leve. Helena ainda não havia aparecido, o que Eduardo percebeu de imediato, mesmo sem comentar. A ausência dela começava a chamar atenção com mais força do que a presença. Depois do café, Eduardo decidiu não sair. Cancelou compromissos, ignorou mensagens do trabalho. Aquele dia seria dedicado à casa, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente como. Caminhou pelo jardim, observando detalhes que antes passavam despercebidos. As folhas acumuladas perto do muro, o banco de madeira que precisava de manutenção, o som distante de crianças brincando em uma casa vizinha. Tudo parecia mais próximo, mais real. Helena apareceu pouco depois, com uma postura contida. Cumprimentou a todos com educação, mas manteve certa distância. Eduardo percebeu o cuidado nos gestos, como se ela estivesse medindo cada passo. Perguntou se estava se sentindo bem. Helena respondeu que sim, agradeceu mais uma vez pela preocupação. A conversa ficou ali, superficial, mas carregada de algo não dito. Durante a manhã, Marina se aproximou de Eduardo enquanto ele organizava alguns papéis no escritório. Comentou sobre a rotina da casa, sobre José, sobre a necessidade de manter tudo estável. Eduardo ouviu, respondeu de forma objetiva, mas sentiu que a filha queria ir além. Marina percebeu a resistência e recuou, guardando suas palavras para outro momento. Laura passou boa parte da manhã com José, ajudando-o a desenhar. Helena observava de longe, às vezes se aproximava, dava uma sugestão, mas evitava se envolver demais. Aquela postura não passava despercebida. Eduardo, mesmo sem olhar diretamente, sentia a mudança. No início da tarde, um almoço simples foi servido. Todos se sentaram à mesa, inclusive Helena, por convite direto de Eduardo. O gesto já não causava tanto estranhamento, mas ainda gerava olhares atentos. A conversa girou em torno de assuntos cotidianos. Escola, clima, pequenas reclamações. Nada profundo, mas o clima estava longe de ser leve. Após o almoço, Eduardo decidiu sair com José para comprar alguns materiais para o trabalho da escola. Entraram no carro e seguiram até uma papelaria próxima. O trajeto foi tranquilo. José falava animado, enquanto Eduardo dirigia com atenção, absorvendo cada detalhe. Dentro da loja, escolheram papéis coloridos, cola, canetinhas. Um momento simples, mas carregado de significado. Eduardo sentiu, talvez pela primeira vez, que estava realmente presente. Ao voltar para casa, encontrou Marina sentada na sala com Helena. As duas conversavam em tom baixo. Ao vê-lo, interromperam a conversa quase imediatamente. Eduardo percebeu o clima, mas não comentou. Aquela interrupção ficou ecoando em sua mente mais do que qualquer palavra dita. No fim da tarde, Eduardo recebeu uma ligação inesperada relacionada a um investimento antigo. A conversa exigia atenção, trouxe à tona decisões do passado que ainda tinham impacto no presente. Ele ouviu, ponderou, fez anotações. Ao encerrar a ligação, sentiu o peso da responsabilidade. Suas escolhas sempre afetaram muita gente. Agora, afetavam também quem estava sob seu teto de forma direta. Helena passou o restante da tarde organizando coisas no quarto. Dobrava roupas, separava objetos, colocava alguns itens em uma bolsa antiga. Cada movimento era cuidadoso, quase ritualístico.
Em determinado momento, parou e ficou sentada na cama por alguns minutos, respirando fundo, como se estivesse se preparando para algo que ainda não tinha forma definida. Marina observava tudo à distância. O comportamento de Helena, as decisões do pai, a tensão crescente. Tudo indicava que algo precisava ser dito. Ela sentia o peso dessa responsabilidade, mas ainda não sabia como lidar com isso sem causar danos irreversíveis. Laura, por sua vez, tentava manter o equilíbrio emocional da casa. Conversava com todos, tentava suavizar os ambientes, levava José para brincar fora, sugeria atividades simples. Mesmo assim, sentia que havia limites para o que podia fazer. À noite, o jantar foi preparado com mais cuidado do que o habitual. Um prato que lembrava almoços de família, comida simples, mas cheia de significado. Eduardo fez questão de estar presente do começo ao fim. Sentou-se à mesa, conversou, ouviu. Helena participou, mas com um ar mais reservado. Depois do jantar, Eduardo ajudou José a organizar os materiais da escola. Sentaram-se no tapete da sala, espalhando papéis e canetinhas. Helena observava da porta, com um sorriso contido. Marina e Laura assistiam à cena em silêncio. Aquela imagem, de alguma forma, reunia tudo que vinha sendo construído nos últimos dias. Mais tarde, Eduardo foi para o escritório. Abriu o computador, mas não conseguiu se concentrar. Em vez disso, abriu novamente a gaveta de documentos antigos. Retirou um envelope que não abria havia muito tempo. Ficou olhando para ele por alguns segundos antes de guardá-lo novamente. Ainda não era o momento. Helena terminou de arrumar suas coisas e sentou-se perto da janela do quarto. Observou a rua silenciosa, as luzes dos postes refletindo no asfalto. Pensou em tudo o que havia vivido até ali, nas escolhas feitas, nas renúncias silenciosas. Sabia que não poderia continuar daquele jeito indefinidamente. Marina, em seu quarto, revisava mentalmente cada detalhe que havia percebido. As conversas interrompidas, os objetos encontrados, as atitudes do pai. Tudo apontava para um ponto de ruptura que se aproximava lentamente. Ela sentia medo, mas também uma estranha sensação de alívio. Guardar certas verdades estava se tornando insustentável. Laura colocou José para dormir naquela noite. O menino perguntou por Helena, quis saber se ela estava bem. Laura respondeu que sim, que ela estava ali. José sorriu tranquilo e virou para o lado, adormecendo pouco depois. A casa mergulhou em um silêncio profundo. Eduardo caminhou pelos corredores, observando as portas fechadas, as luzes apagadas. Parou por alguns segundos em frente ao quarto de Helena, mas não bateu. Seguiu adiante, sentindo o peso de decisões que ainda não tinham sido tomadas, mas que já exigiam coragem. Nada naquela casa estava parado. Mesmo no silêncio, tudo se movia. Pensamentos, sentimentos, memórias. Eduardo sabia que não poderia adiar indefinidamente aquilo que se aproximava. Mas, por enquanto, seguia caminhando, mesmo sem enxergar com clareza o próximo passo. O domingo amanheceu com o céu aberto e uma luz clara atravessando as janelas da casa, revelando partículas de poeira suspensas. No ar, Eduardo acordou com o canto distante de pássaros que vinham das árvores do bairro. Ficou alguns minutos deitado, escutando a casa despertar aos poucos. Havia passos leves no corredor, o som de água correndo em algum banheiro, um murmúrio baixo vindo da cozinha. Aquilo tudo lhe parecia estranho e, ao mesmo tempo, necessário. Levantou-se e desceu sem pressa. Na cozinha, encontrou Laura preparando um suco, ainda de pijama. Ela sorriu ao vê-lo e comentou que José já estava acordado. Eduardo agradeceu e se sentou à mesa. O cheiro de pão na chapa se espalhava, misturado ao aroma do café recém-passado. Era um cenário comum, mas para ele carregava um peso diferente. Era a presença. Algo que ele vinha evitando por anos. José apareceu logo depois, animado, falando sobre um passeio que a escola organizaria nas próximas semanas. Eduardo ouviu com atenção, fazendo perguntas, tentando participar de algo que sempre delegou a outros. O menino reagia com entusiasmo a cada resposta. Aquela troca simples deixava claro o quanto tempo compartilhado fazia diferença. Marina desceu pouco depois, mais silenciosa. Cumprimentou o pai com um aceno breve e sentou-se à mesa, mexendo distraidamente no celular. Laura percebeu o clima e tentou puxar conversa, mas Marina respondia de forma curta. Eduardo observava,
sentindo que havia algo ali que não era apenas mau humor. Helena não apareceu naquele momento. Eduardo sentiu a ausência de imediato, mas evitou comentar. Terminou o café e decidiu sair com José para caminhar pelo quarteirão. O sol já aquecia a calçada, vizinhos varriam as entradas das casas, conversavam sobre coisas simples. José andava ao lado do pai, falando sem parar. Eduardo ouvia, absorvendo aquele cotidiano que por tanto tempo ignorou. Ao voltarem, Helena estava sentada na varanda, com uma xícara nas mãos. Levantou-se ao vê-los, cumprimentou José com um sorriso contido. Eduardo parou por um instante, observando. Havia algo na postura dela, uma mistura de cuidado e distância. Perguntou se estava tudo bem. Helena respondeu que sim, mas desviou o olhar rapidamente. O restante da manhã seguiu em um ritmo lento. Eduardo resolveu organizar o escritório da casa, algo que vinha adiando. Separou documentos, jogou fora papéis antigos, organizou pastas. Encontrou contratos antigos, anotações pessoais, lembranças de um tempo em que tudo girava apenas em torno de trabalho. Cada papel parecia carregar uma versão dele mesmo que já não existia mais. Marina apareceu na porta em determinado momento, observou em silêncio. Comentou que estava pensando em passar alguns dias fora, visitar uma amiga. Eduardo ouviu e respondeu que achava uma boa ideia, desde que avisasse com antecedência. A conversa ficou ali, superficial, mas o olhar de Marina indicava que havia algo mais por trás daquela fala. No início da tarde, a família decidiu almoçar fora, algo simples, em um restaurante próximo, frequentado por moradores do bairro. Helena hesitou em ir, mas Eduardo insistiu. O ambiente era barulhento, mesas próximas, cheiro de comida caseira. José parecia animado, Marina observava tudo com atenção, Laura tentava manter o clima leve. Helena se mantinha discreta, respondendo quando era chamada, evitando se expor. Eduardo sentia os olhares curiosos de algumas pessoas. Reconheciam-no, sabiam quem ele era. Aquilo sempre o incomodou, mas agora parecia menos importante. O que realmente chamava sua atenção era a forma como José se apoiava em Helena, buscando nela segurança, mesmo com ele ao lado. De volta à casa, o clima ficou mais silencioso. Marina se recolheu ao quarto, Laura foi cuidar de algumas coisas da faculdade. Helena ajudou José com um desenho, sentada à mesa da sala. Eduardo observava de longe, fingindo ler algo no celular. A naturalidade entre eles o fazia refletir sobre ausências antigas. No meio da tarde, recebeu uma ligação do escritório. Um problema havia surgido, exigindo decisão rápida. Eduardo ouviu com atenção, ponderou, fez perguntas. Ao encerrar a ligação, percebeu que teria que viajar nos próximos dias, algo que não estava em seus planos. A notícia trouxe um desconforto imediato. Ele olhou para a sala, para José e Helena, e sentiu o conflito crescer. Helena percebeu a mudança no semblante dele. Perguntou se estava tudo bem. Eduardo respondeu que sim, mas a resposta soou vazia até para ele mesmo. Aquela sensação de estar dividido entre dois mundos começava a cobrar um preço emocional que ele não estava acostumado a pagar. No fim da tarde, Marina saiu do quarto e se juntou aos demais na sala. Sentou-se perto de Helena, puxou conversa sobre coisas simples. Eduardo percebeu a tensão disfarçada. Marina fazia perguntas cuidadosas, Helena respondia com educação, mas havia limites claros. Laura observava tudo, sentindo o peso daquela interação. Eduardo decidiu preparar algo para o jantar, algo simples. Foi para a cozinha, cortou legumes, tentou seguir uma receita básica. O gesto surpreendeu a todos. Helena ofereceu ajuda, mas ele recusou com um sorriso. Queria fazer aquilo sozinho. Enquanto cozinhava, sentia o cheiro dos temperos, o som da panela no fogo. Era um esforço visível, algo fora da sua zona de conforto. O jantar reuniu todos à mesa. A comida não estava perfeita, mas foi bem recebida. José elogiou, Laura sorriu, Marina observou em silêncio. Helena agradeceu. Eduardo sentiu uma satisfação estranha, uma sensação de conquista que não vinha de números ou contratos. Após o jantar, sentaram-se na sala. A televisão estava ligada, mas ninguém prestava muita atenção. José brincava no chão, Helena observava, Marina parecia inquieta. Eduardo percebeu que o ambiente estava carregado de coisas não ditas. Mesmo assim, ninguém se manifestou. Mais tarde,
Helena se retirou para o quarto. Eduardo passou pelo corredor e ouviu o som de algo sendo arrumado, uma mala sendo aberta e fechada. Parou por um instante, mas seguiu adiante. No escritório, sentou-se à mesa, abriu o laptop, mas não conseguiu se concentrar. Pensava na ligação, na viagem, na casa. Marina entrou no escritório pouco depois. Sentou-se em frente ao pai, respirou fundo. Disse que precisava conversar, que vinha tentando encontrar o momento certo. Eduardo ouviu, manteve a postura firme, mas sentiu o coração acelerar. Marina falava com cuidado, mencionando preocupações, sentimentos, observações acumuladas ao longo dos últimos dias. Eduardo escutava sem interromper, sentindo o peso de cada palavra. Laura apareceu na porta em determinado momento, percebeu o clima e ficou ali, em silêncio. A presença dela tornava tudo mais real. Eduardo sentiu que aquele domingo, aparentemente comum, carregava um significado maior do que parecia. Enquanto isso, Helena estava sentada na cama, segurando a bolsa antiga que sempre mantinha por perto. Abriu-a, retirou alguns papéis, leu rapidamente, guardou novamente. O gesto era contido, mas carregado de decisão. Ela respirou fundo, fechou a bolsa e a colocou ao lado da cama. A casa estava silenciosa, mas não calma. Cada pessoa ali carregava pensamentos que se cruzavam, expectativas que cresciam. Eduardo, sentado no escritório com as filhas à frente, sentia que algo estava se reorganizando ao seu redor. Não sabia ainda o formato, nem as consequências. Apenas sabia que não havia mais como ignorar o que vinha sendo construído dia após dia dentro daquela casa. A madrugada passou lenta, com a casa mergulhada em um silêncio espesso. Eduardo dormiu pouco. A conversa com Marina permanecia ecoando, não pelas palavras ditas, mas pelo que ficou suspenso no ar. Ao amanhecer, levantou-se antes do despertador. Caminhou pela casa ainda escura, abriu a janela da sala e deixou o ar frio entrar. O céu começava a clarear, anunciando um novo dia que parecia carregar mais peso do que os anteriores. Na cozinha, encontrou Helena já acordada. Ela organizava a mesa do café com movimentos cuidadosos, quase automáticos. Cumprimentaram-se com um bom dia contido. Nenhum dos dois parecia disposto a quebrar aquele silêncio com perguntas. Eduardo observou as mãos dela arrumando as xícaras, percebeu um leve tremor que ela tentou disfarçar. Laura apareceu logo depois, ainda sonolenta, seguida por José. O menino reclamava do frio, pediu para ficar mais um pouco na cama, mas acabou se acomodando à mesa. Marina não desceu naquele momento. Eduardo notou a ausência, mas não comentou. O café transcorreu com conversas breves, sobre horários, compromissos, tarefas do dia. Tudo parecia normal demais. Após o café, Helena levou José para se arrumar. Eduardo permaneceu na cozinha, olhando para a mesa vazia. O telefone vibrava no bolso com mensagens do trabalho, mas ele não pegou. Caminhou até o jardim e sentou-se em um dos bancos. Observou as plantas, o orvalho ainda presente nas folhas. Aquela rotina doméstica começava a se tornar familiar, e isso deixava inquieto. Marina desceu mais tarde. Estava arrumada, expressão séria. Sentou-se ao lado do pai no jardim. Ficaram ali alguns minutos sem falar nada. Por fim, ela comentou que precisava resolver algumas coisas fora, que talvez voltasse tarde. Eduardo assentiu. Não perguntou mais. A forma como Marina evitava aprofundar qualquer assunto era clara demais para ser ignorada. Helena saiu de casa com José para levá-lo à escola. Eduardo observou pela janela enquanto os dois caminhavam juntos pela calçada. José falava animado, Helena inclinava a cabeça para ouvi-lo. A cena parecia simples, mas tocava em algo profundo dentro dele. Havia uma naturalidade ali que ele não conseguia explicar. O restante da manhã foi tomado por compromissos domésticos e algumas ligações inevitáveis. Eduardo decidiu não ir ao escritório naquele dia. Avisou a equipe que resolveria tudo à distância. Precisava estar ali, mesmo sem saber exatamente por quê. Passou algum tempo organizando livros na estante da sala, encontrou fotos antigas, imagens da família em momentos que pareciam distantes demais. Ao meio-dia, Helena retornou com José. O menino falava sobre a escola, sobre um trabalho em grupo, sobre um amigo novo. Eduardo tentou participar, fez perguntas, se esforçou para estar presente. Helena preparava o almoço em silêncio. O cheiro da comida preenchia a casa,
trazendo uma sensação de conforto que contrastava com a tensão invisível. Durante o almoço, Marina não estava presente. Laura comentou que a irmã havia saído cedo. Eduardo ouviu, manteve o olhar no prato. A ausência de Marina começava a pesar. Helena percebia, mas não dizia nada. José, alheio a tudo, continuava falando. Após o almoço, Helena pediu licença para descansar um pouco. Eduardo ficou na sala com José, ajudando com o jogo. O menino ria, fazia perguntas, exigia atenção. Eduardo sentia-se cansado, mas também estranhamente satisfeito. Aquele tipo de cansaço era diferente do que vinha do trabalho. No meio da tarde, Marina retornou. Entrou em casa em silêncio, deixou a bolsa no sofá. Olhou rapidamente para o pai e seguiu para o quarto. Eduardo percebeu que algo havia mudado no ar. Laura também notou, mas preferiu não comentar. Helena saiu do quarto pouco depois. Encontrou Marina no corredor. Trocaram um olhar breve, carregado de algo não dito. Marina desviou o olhar e entrou no quarto. Helena permaneceu parada por alguns segundos, respirou fundo e seguiu para a cozinha. Eduardo observava tudo à distância. Aquela casa parecia um palco de pequenas tensões, de sentimentos contidos. Ele sentia que estava no centro disso tudo, mesmo sem agir diretamente. No final da tarde, Eduardo recebeu outra ligação do escritório. A viagem foi confirmada, detalhes sendo ajustados. Ele desligou com um suspiro pesado. Caminhou até a sala, sentou-se no sofá, passou as mãos pelo rosto. Helena percebeu o estado dele e se aproximou. Perguntou se estava tudo bem. Eduardo respondeu que estava resolvendo algumas coisas, nada demais. Helena sentiu, mas o olhar dela demonstrava preocupação. José veio correndo, pediu ajuda com um brinquedo. Eduardo se levantou e foi até ele. Aquele gesto simples parecia aliviar a tensão momentaneamente. Helena observava de longe, com um leve sorriso. No início da noite, Marina saiu do quarto. Estava mais calma, mas ainda distante. Sentou-se à mesa com Laura e José. Helena serviu o jantar. Eduardo se juntou a eles. A refeição transcorreu com poucas palavras, mas sem hostilidade. Apenas um silêncio denso, cheio de significados. Após o jantar, Laura sugeriu assistir a um filme. José concordou imediatamente. Marina hesitou, mas acabou ficando. Sentaram-se na sala. Helena ficou um pouco afastada, organizando algumas coisas, mas também acompanhava. Durante o filme, Eduardo observava as filhas mais do que a tela. Marina mantinha os braços cruzados, Laura parecia distraída, José já demonstrava sinais de sono. Helena passou pela sala, cobriu José com uma manta quando ele adormeceu. O gesto foi automático, cheio de cuidado. Mais tarde, Laura foi para o quarto. Marina permaneceu na sala com o pai. O filme já havia terminado, a televisão estava desligada. Ficaram ali, em silêncio, por alguns minutos. Marina parecia reunir coragem para dizer algo, mas acabou desistindo. Levantou-se e se despediu com um boa noite curto. Eduardo permaneceu sentado. Helena apareceu, perguntou se ele precisava de algo. Ele negou. Os dois trocaram um olhar prolongado, carregado de perguntas que nenhum dos dois fez. Antes de ir dormir, Eduardo passou pelo corredor e viu a luz acesa no quarto de Helena. Ouviu o som de papéis sendo manuseados. Não parou. Seguiu para o próprio quarto. Deitou-se, mas o sono demorou a chegar. Pensava na viagem, nas filhas, em Helena, naquela casa que parecia prestes a se transformar de alguma forma. Naquele silêncio noturno, Eduardo tinha a sensação de que todos ali estavam esperando algo, mesmo sem saber exatamente o que. A casa respirava expectativas, decisões adiadas, verdades guardadas. Nada havia sido revelado, nada havia sido resolvido, mas tudo parecia avançar, como se cada pequeno gesto estivesse empurrando aquela história para um ponto inevitável. O dia amanheceu com um céu encoberto, pesado, como se refletisse o clima silencioso da casa. Eduardo acordou antes do despertador mais uma vez. Permaneceu alguns minutos deitado, encarando o teto, ouvindo sons distantes da residência despertando aos poucos. Levantou-se sem pressa, vestiu-se e desceu. A cozinha ainda estava vazia. O cheiro do café ainda não havia se espalhado, sinal de que Helena não havia descido. Eduardo preparou a própria xícara.
O gesto era simples, mas incomum para ele. Sentou-se à mesa, sorvendo o café lentamente. Pensava na viagem, nos compromissos, nas conversas interrompidas. A sensação de que algo estava fora do lugar tornava-se cada vez mais constante. Helena apareceu alguns minutos depois. Cumprimentou-o com um bom dia baixo. Percebeu o café já servido e agradeceu com leve aceno de cabeça. Seus olhos estavam cansados. Eduardo notou, mas não comentou. Havia uma espécie de acordo silencioso entre eles, uma cautela que se tornava cada vez mais evidente. Laura surgiu em seguida, reclamando do tempo fechado. José veio logo atrás, ainda meio sonolento, arrastando os pés. Marina demorou a descer. O café aconteceu com poucas palavras, como nos dias anteriores. Eduardo observava as filhas, atento a cada detalhe, a cada pausa. Marina apareceu quando todos já estavam quase terminando. Sentou-se rapidamente, pegou uma xícara e permaneceu em silêncio. Seus olhos evitavam os de Helena. Eduardo percebeu, mas preferiu não intervir. Aquela tensão parecia delicada demais para ser tocada sem cuidado. Após o café, Helena levou José para a escola. Laura subiu para se arrumar. Marina ficou na sala, mexendo no celular. Eduardo aproximou-se, sentou-se ao lado dela. Tentou iniciar uma conversa trivial, perguntou sobre os planos do dia. Marina respondeu de forma vaga. Havia algo no tom dela que indicava distância, como se estivesse se protegendo. Quando Helena voltou, trouxe consigo um ar diferente. Guardou a bolsa, organizou alguns objetos, mas parecia inquieta. Eduardo a observava discretamente. Havia uma mudança sutil em seus gestos, uma tensão contida. O restante da manhã passou devagar. Eduardo resolveu alguns assuntos pelo telefone, mas a atenção não estava totalmente ali. Helena limpava a casa, passava de um cômodo a outro com cuidado. Em determinados momentos, parecia querer dizer algo, mas sempre desistia. Laura saiu para resolver compromissos da escola. Marina permaneceu no quarto por horas. Eduardo tentou trabalhar um pouco no escritório da casa, mas acabava se distraindo, ouvindo passos no corredor, portas se abrindo e fechando. No início da tarde, Helena preparava o almoço quando Marina desceu. As duas ficaram na cozinha ao mesmo tempo. O ambiente ficou denso. Marina abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água, fechou com força um pouco maior do que o necessário. Helena continuou mexendo na panela, sem olhar diretamente para ela. Eduardo observava da sala. Não escutava o que diziam, mas percebia a rigidez nos corpos, a forma como evitavam contato visual. Marina saiu da cozinha sem dizer nada. Helena respirou fundo, apoiou as mãos na bancada por um instante antes de retomar o que fazia. O almoço aconteceu com todos presentes. José falava animado, Laura comentava algo sobre a escola. Marina permanecia calada. Helena servia comida em silêncio. Eduardo tentava manter a conversa fluindo, mas sentia que havia algo subterrâneo, algo que ninguém ali queria expor naquele momento. Após o almoço, Marina saiu novamente. Disse apenas que precisava caminhar um pouco. Eduardo assentiu. Helena recolheu os pratos com movimentos mecânicos. Laura ajudou, tentou puxar assunto com Helena, mas percebeu que ela estava distante. José foi para o quarto brincar. Laura subiu para estudar. Eduardo ficou na sala, sentado, pensando. Aquele dia parecia se arrastar. Havia uma expectativa no ar, uma sensação de que algo estava prestes a se mover, mesmo que ninguém soubesse como. Helena sentou-se por alguns minutos na varanda. Eduardo a observou de longe. O olhar dela estava perdido, como se estivesse revisitando lembranças. Ele se aproximou devagar, perguntou se estava tudo bem. Helena respondeu que sim, apenas um pouco cansada. Eduardo não insistiu. No meio da tarde, Marina retornou. Entrou em casa com passos firmes. Não olhou para ninguém. Subiu direto para o quarto. Eduardo sentiu um aperto no peito. Aquela distância crescente entre a filha e Helena começava a incomodá-lo de forma mais intensa. Laura desceu pouco depois. Comentou que Marina parecia estranha. Eduardo respondeu que todos estavam apenas um pouco tensos. Laura não pareceu convencida, mas não discutiu. O tempo passou. O céu continuava nublado. A luz da casa parecia mais fria.
Helena preparava o lanche de José quando o menino desceu correndo, pedindo algo para comer. Ela sorriu, serviu-lhe um pedaço de bolo. O sorriso era genuíno, mas havia tristeza nos olhos. Eduardo observava aquela cena e sentia uma mistura de gratidão e inquietação. Helena havia se tornado uma presença central na casa em pouco tempo. As crianças haviam se apegado a ela de forma natural. Ele próprio sentia essa aproximação, mesmo tentando manter distância. No início da noite, Marina desceu novamente. Sentou-se à mesa, sem tocar na comida. Laura e José conversavam. Helena servia o jantar. Eduardo tentou puxar assunto com Marina, perguntou sobre o passeio. Marina respondeu com poucas palavras. Havia algo contido ali, algo que ela parecia lutar para manter sob controle. O jantar terminou sem incidentes, mas o clima continuava pesado. Laura foi para o quarto cedo. José também. Marina permaneceu na sala, andando de um lado para o outro. Helena recolhia a mesa. Eduardo observava a filha, atento a cada gesto. Marina parou perto da janela, olhou para fora por alguns segundos. Virou-se, como se fosse dizer algo, mas acabou se calando. Sentou-se no sofá, cruzou os braços. Helena passou pela sala, evitando olhar diretamente para ela. Eduardo sentiu que aquele silêncio estava se tornando insustentável. Mais tarde, Helena se recolheu ao quarto. Eduardo permaneceu na sala com Marina. A televisão estava ligada, mas ninguém prestava atenção. O som baixo preenchia o espaço entre eles. Marina parecia nervosa. Mexia nas mãos, respirava fundo, levantava e sentava novamente. Eduardo queria perguntar, queria entender, mas algo fazia esperar. Talvez fosse o receio de ouvir algo que mudasse tudo. Talvez fosse apenas o cansaço acumulado. Quando Marina finalmente se levantou para ir para o quarto, passou por Eduardo sem dizer nada. Ele a chamou pelo nome. Ela parou, virou-se. Os olhos dela estavam marejados, mas o rosto permanecia firme. Disse apenas que estava tudo bem, que precisava dormir. Eduardo assentiu, mesmo sabendo que não era verdade. A casa mergulhou novamente no silêncio da noite. Eduardo caminhou pelo corredor. Passou em frente ao quarto de Helena. A luz estava apagada. Ele seguiu para o próprio quarto, deitou-se, mas o sono demorou. Pensava nas filhas, em Helena, naquela convivência que parecia simples por fora, mas que escondia camadas profundas. Havia uma sensação crescente de que aquela tranquilidade aparente era frágil. Pequenos gestos, olhares evitados, silêncios prolongados estavam se acumulando, formando algo maior do que todos ali imaginavam. Eduardo fechou os olhos, tentando descansar, mas a mente continuava alerta, como se soubesse que nada naquela casa permaneceria exatamente como estava por muito mais tempo. O amanhecer trouxe uma luz diferente para dentro da casa. O céu ainda carregava tons acinzentados, mas havia frestas claras entre as nuvens, como se o dia estivesse tentando se abrir. Eduardo acordou com um som distante de passos no corredor. Não se levantou de imediato. Permaneceu imóvel, atento, tentando identificar quem já estava de pé. Pouco depois, ouviu a porta da cozinha se abrir, o barulho suave de uma panela sendo colocada no fogão. Levantou-se devagar. Ao sair do quarto, encontrou Helena na cozinha. Ela preparava o café com movimentos precisos, mas havia algo diferente em sua postura. Os ombros estavam mais tensos, o olhar fixo demais em tarefas simples. Eduardo desejou dizer alguma coisa, mas optou por um bom dia discreto. Helena respondeu no mesmo tom. Marina ainda não havia descido. Laura apareceu pouco depois, reclamando do frio da manhã. José veio logo atrás, pedindo pão com manteiga. O café se formou sem entusiasmo. Eduardo observava tudo, atento a cada detalhe, como se estivesse tentando memorizar aquele momento. Marina desceu por último. Sentou-se sem olhar para ninguém. Pegou uma xícara, mas não bebeu. O silêncio parecia mais pesado do que nos dias anteriores. Eduardo tentou comentar sobre o tempo, sobre compromissos simples do dia. As respostas foram curtas. Depois do café, Helena saiu com José para a escola. Laura subiu para estudar. Marina permaneceu sentada na mesa, mexendo na xícara já fria. Eduardo se aproximou, sentou-se à frente dela. Perguntou se estava tudo bem. Marina respondeu que sim, mas a voz saiu fraca demais para convencer.
Eduardo não insistiu. Havia aprendido, nos últimos meses, que pressionar só afastava ainda mais. Levantou-se, foi até a sala, pegou alguns documentos para revisar. Marina permaneceu ali por mais alguns minutos, depois subiu para o quarto. A casa ficou silenciosa. Eduardo tentou trabalhar, mas a concentração escapava. Pensava na viagem adiada, nas decisões que vinha postergando, na presença de Helena que se tornará essencial sem que ele percebesse quando isso havia acontecido. Pensava também nas filhas, na forma como elas observavam tudo, na maturidade forçada que carregavam. Helena voltou perto do meio da manhã. Trazia sacolas do mercado. Guardou tudo com cuidado, organizando cada item no lugar certo. Eduardo ofereceu ajuda. Ela recusou com um sorriso breve. Havia algo no sorriso dela que parecia ensaiado. No início da tarde, Laura saiu para resolver assuntos da escola. Marina permaneceu no quarto. Eduardo decidiu caminhar um pouco pelo jardim. Precisava de ar. Helena ficou na cozinha, preparando o almoço. O cheiro da comida se espalhou pela casa, trazendo uma sensação de aconchego que contrastava com o peso emocional. Quando Marina desceu para almoçar, o ambiente ficou novamente tenso. Ela sentou-se, comeu pouco, manteve o olhar baixo. Helena servia os pratos sem dizer quase nada. Eduardo tentava manter a conversa viva, mas sentia que falava sozinho. Após o almoço, Marina levantou-se rapidamente e saiu de casa. Disse apenas que precisava caminhar. Eduardo observou pela janela enquanto ela se afastava pela calçada. Helena recolheu os pratos com cuidado excessivo, como se qualquer barulho pudesse quebrar algo invisível. O resto da tarde passou lento. Helena arrumava a casa, mas em alguns momentos parava, como se estivesse pensando em algo distante. Eduardo a observava em silêncio. Havia uma urgência contida no ar, algo prestes a transbordar. Laura voltou no fim da tarde. Comentou que Marina não atendia o telefone. Eduardo tentou ligar, sem sucesso. Helena ouviu a conversa e ficou visivelmente preocupada, embora tentasse disfarçar. Eduardo percebeu e sentiu um aperto no peito. Aquela preocupação não era apenas de alguém que trabalhava ali. Marina retornou já com o céu escurecendo. Entrou em casa com o rosto fechado. Não cumprimentou ninguém. Subiu direto para o quarto. Laura tentou segui-la, mas Eduardo pediu que deixasse a irmã em paz naquele momento. O jantar foi silencioso. Marina não apareceu. Helena levou um prato até o quarto dela. Voltou com o prato quase intocado. Laura e José comeram em silêncio. Eduardo sentia que algo estava se acumulando, como se a casa estivesse segurando a respiração. Depois do jantar, José foi para o quarto. Laura permaneceu na sala, mexendo no celular. Eduardo sentou-se no sofá, passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço pesar. Helena recolhia a mesa com movimentos lentos. Laura observava a cena com atenção demais para alguém da sua idade. Em determinado momento, Laura se levantou e seguiu pelo corredor. Eduardo a viu parar em frente ao quarto de Marina. As duas conversaram em voz baixa. Ele não escutava as palavras, mas percebia a intensidade do momento. Pouco depois, Laura voltou para a sala com os olhos marejados. Eduardo levantou-se imediatamente. Perguntou o que havia acontecido. Laura respirou fundo, disse que estava tudo bem, que só precisava de um tempo. Eduardo sabia que não era verdade. Aquele tipo de resposta havia se tornado comum demais. Helena observava tudo da cozinha. O olhar dela cruzou com o de Eduardo. Havia ali uma mistura de culpa, receio e algo mais profundo. Eduardo sentiu um nó no estômago. Aproximou-se dela, perguntou se queria conversar. Helena respondeu que talvez mais tarde. A noite avançava. A casa estava estranhamente silenciosa. Marina não descia. Laura se recolheu cedo. José dormia profundamente. Eduardo caminhava pela sala, inquieto. Cada canto da casa parecia carregar uma memória recente, um gesto, um olhar, um silêncio prolongado. Helena sentou-se na varanda, como havia feito em outros dias. Eduardo aproximou-se. Sentaram-se lado a lado, mantendo certa distância. O ar estava fresco, o som distante de carros passando quebrava o silêncio. Helena respirou fundo várias vezes, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Eduardo comentou sobre a viagem novamente,
sobre a possibilidade de adiar mais uma vez. Helena ouviu atentamente, mas não comentou. O olhar dela estava distante. Havia algo que ela claramente queria dizer, mas não encontrava coragem. Pouco depois, Marina apareceu na porta da varanda. Parou ali, observando os dois. Eduardo percebeu a presença da filha e se levantou. Marina aproximou-se lentamente. O rosto dela estava sério, mas os olhos denunciavam emoção contida. Ela disse que precisava falar com os dois. A voz saiu firme, mas havia um tremor quase imperceptível. Helena levantou-se imediatamente. O clima mudou de forma abrupta. Laura apareceu logo depois, parada no corredor, observando em silêncio. Eduardo sentiu o coração acelerar. Havia algo definitivo naquele momento, algo que não poderia mais ser evitado. Marina respirou fundo, olhou para o pai, depois para Helena. Laura aproximou-se da irmã, tocou-lhe o braço em apoio. O ar parecia pesado demais. A varanda, antes um espaço de descanso, tornará-se palco de algo importante. Eduardo manteve o olhar fixo em Marina, tentando transmitir segurança, mesmo sem saber o que estava prestes a ouvir. Helena permanecia em silêncio, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. O rosto dela estava pálido. Os olhos evitavam o de Eduardo, mas voltavam sempre para Marina e Laura, como se aguardasse algo que sabia que viria. Aquele momento parecia condensar tudo o que vinha sendo acumulado nos últimos meses. Silêncios, olhares, afastamentos, gestos contidos. Nada havia sido dito claramente até ali, mas tudo convergia para aquele instante. Eduardo sentia que, independentemente do que fosse revelado, a dinâmica daquela casa jamais seria a mesma. O silêncio que tomou conta da varanda parecia diferente de todos os outros que haviam preenchido aquela casa nos últimos meses. Não era um silêncio de espera comum, era denso, carregado de emoção, como se cada pessoa ali sentisse que aquele momento encerraria algo antigo e daria início a outra etapa. Eduardo permanecia de pé, atento, tentando manter a calma. Marina respirava fundo, Laura segurava o braço da irmã, e Helena mantinha as mãos unidas à frente do corpo, com os olhos marejados. Marina foi a primeira a quebrar o silêncio. A voz saiu firme, mas carregada de sentimento. Ela falou sobre o quanto aquela casa havia mudado desde que Helena chegará, sobre como tudo parecia mais leve para José, sobre como o pai voltará a sorrir de um jeito que elas não viam havia muito tempo. Enquanto falava, Eduardo sentia um aperto no peito, não de dor, mas de reconhecimento. Ele sabia que as filhas observavam mais do que diziam. Laura tomou coragem e também falou. Disse que havia percebido o esforço de Helena em manter tudo em ordem, em cuidar de José como se fosse algo natural, em respeitar os limites da casa mesmo quando o coração parecia pesado. Confessou que, no início, sentirá medo de perder o pai, de ver alguém ocupar um espaço que julgava intocável. Mas com o tempo, esse medo foi dando lugar a outra coisa, algo mais calmo, mais verdadeiro. Helena chorava em silêncio. As palavras das meninas atravessavam barreiras que ela havia erguido dentro de si. Eduardo observava tudo com atenção, sentindo as emoções se misturarem. Havia orgulho, gratidão, surpresa. Quando Marina voltou a falar, a voz tremeu um pouco mais. Ela disse que havia chegado a hora de dizer a verdade, não por obrigação, mas porque manter tudo guardado já estava machucando a todos. Eduardo sentou-se lentamente. O coração batia forte, mas ele se mantinha sereno. Helena respirou fundo, como se finalmente aceitasse que aquele momento era inevitável. Marina explicou que havia percebido sinais desde o início, pequenas atitudes, gestos, silêncios. Laura confirmou, dizendo que não se tratava de desconfiança, mas de cuidado. Elas queriam que o pai soubesse que estavam prontas para ouvi-lo, prontas para aceitar o que viesse, desde que fosse verdadeiro. Eduardo fechou os olhos por alguns segundos. Quando os abriu, havia neles uma mistura de emoção e alívio. Ele falou sobre o vazio que carregava desde que a família havia mudado de forma tão profunda, sobre como se fechará para o mundo, vivendo apenas para o trabalho e para as filhas. Contou que a presença de Helena não havia sido planejada daquela maneira, que tudo crescerá aos poucos, sem promessas, sem expectativas declaradas. Helena finalmente falou. Disse que nunca tivera intenção de ocupar um lugar que não fosse dela. Que chegará ali apenas para trabalhar, para cuidar de uma criança que precisava de atenção e carinho. Confessou que também lutara contra sentimentos que surgiram sem aviso, que tentará manter distância,
mas que a convivência, o respeito e a honestidade de Eduardo tornaram isso cada vez mais difícil. As palavras dela eram simples, mas carregadas de sinceridade. Laura enxugava as lágrimas discretamente. Marina permanecia firme, mas os olhos brilhavam. Eduardo levantou-se e aproximou-se de Helena. Não houve pressa, não houve gesto exagerado. Apenas um olhar longo, cheio de compreensão. Ele agradeceu às filhas. Disse que a coragem delas em falar havia sido o maior presente que poderia receber. Agradeceu a Helena por nunca ter ultrapassado limites, por ter sido paciente, por ter respeitado aquela família mesmo quando tudo parecia confuso. O clima começou a mudar lentamente. O peso que havia na varanda parecia se dissipar, dando lugar a algo mais leve. Marina sorriu pela primeira vez em dias. Disse que queria apenas uma coisa, que todos ali fossem sinceros uns com os outros. Laura concordou, acrescentando que aquela casa já tinha passado por silêncio demais. José apareceu na porta naquele momento, sonolento, perguntando por que todos estavam acordados. A presença dele trouxe uma quebra natural da tensão. Helena se ajoelhou diante do menino, explicou que estavam conversando sobre coisas importantes. José sorriu, disse que gostava quando todos ficavam juntos. Aquela frase simples pareceu selar algo invisível. Eduardo sentiu os olhos marejarem novamente. Nos dias que se seguiram, a casa passou por mudanças sutis, mas significativas. Não houve declarações grandiosas nem decisões precipitadas. Houve conversa, respeito e tempo. Eduardo passou a estar mais presente, cancelando compromissos desnecessários, participando mais da rotina das crianças. Helena continuou cuidando da casa e de José, mas agora com um olhar mais tranquilo, sem o peso da insegurança. Marina começou a se aproximar mais de Helena, ajudando em pequenas tarefas, conversando sobre assuntos simples. Laura, mais espontânea, ria com facilidade e trazia leveza aos momentos. José seguia sendo o centro natural da casa, espalhando alegria sem esforço. A viagem de Eduardo acabou sendo adiada indefinidamente. Ele percebeu que o que realmente importava estava ali. O jardim voltou a ser usado, a mesa da cozinha tornou-se ponto de longas conversas, risadas começaram a preencher espaços antes ocupados por silêncio. Com o passar das semanas, Eduardo e Helena passaram a dividir mais momentos juntos, sempre com cuidado, sempre respeitando o tempo de todos. Não havia pressa, apenas a construção lenta de algo sólido. As filhas observavam, participavam, sentiam-se seguras. Em uma tarde ensolarada, sentados no jardim, Eduardo percebeu algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Não uma paz vazia, mas uma paz cheia, construída com esforço, diálogo e verdade. Olhou para as filhas conversando, para José brincando no chão, para Helena observando tudo com um sorriso sereno. Aquela casa, que por tanto tempo carregara ausências e silêncios, agora respirava vida. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque todos haviam escolhido enfrentar o que sentiam juntos. Eduardo sabia que ainda haveria desafios, mas também sabia que não estaria mais sozinho. O sentimento que crescia ali não era apenas amor, era reconstrução. Era certeza de que, mesmo depois de grandes perdas, era possível recomeçar. A verdade, dita no momento certo, havia libertado a todos. E naquele ambiente transformado, Eduardo compreendeu que a maior riqueza que possuía não estava em números ou bens, mas na família que, pouco a pouco, aprenderá a se reinventar e a ser feliz novamente. Chegou até o fim? Então escreve bem nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.